é baseado na história de José. José, o famoso sonhador. Diz assim essa tradução: o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. O nosso tema vai ser, escolhi um tema para essa meditação hoje, que será espaço de tempo. Como eu já disse, eu quero falar alguns minutos baseado na vida de José, que todo mundo, todo cristão conhece, todo cristão que conhece a palavra de Deus conhece a história de José. E José é aquele que nasceu da velhice, né, de seus pais, e ele foi fruto de um milagre, igual Isaac na vida de Abraão. José também foi. E José foi motivo de muita contenda na família, ciúme, porque ele era o mais amado dos filhos. E José tinha preferência por ele ter nascido da mulher que realmente ele amava. Então, havia no meio da família um certo ciúme. E isso causou grande prejuízo na vida de José. José, por causa disso mesmo, ele foi vendido como escravo pelos irmãos e ele foi parar na casa de Faraó, no Egito. E lá na masmorra, onde ele ficou por 13 anos, como ele tinha o dom de interpretar sonhos, ele andou interpretando alguns sonhos ali. E esse copeiro mor foi um dessas pessoas beneficiadas pelo dom de José. E José falou para ele, o José tinha tanta certeza, tinha tanta comunhão com Deus, e que disse para ele, né, quando você estiver lá no palácio, faz menção do meu nome, para que haja uma sentença a meu favor. Porque ele foi parar ali injustamente, porque a mulher de Potifar, do faraó, se encantou pela beleza dele e o assediou, e ele não aceitando como homem de Deus, e ela então, para puni-lo, disse que ele havia atacado-a. Imagina isso, a situação. Ela inverteu a situação, né? Porque as roupas dela ficou na mão dele. Então ela disse que ele é que tinha assediado ela. E daí ele foi sentenciado e foi para a masmorra. E ali ele ficou. Como eu já disse, que nós vamos falar esse tema aqui sobre o espaço de tempo, né? O espaço de tempo, ele significa tanto, ele representa uma distância, uma certa distância. E às vezes uma distância favorável e outras vezes não. Como no caso aqui do copeiro. O nosso primeiro tópico vai ser 2 anos de liberdade e alegria, 2 anos de prisão e espera. Para o copeiro mor, 2 anos na corte, servindo a Faraó e curtindo a promoção, que é a alegria, diversão, liberdade, regalias, comida do bom e do melhor. Dessa forma, 2 anos se passaram muito rapidamente para o copeiro mor. Por quê? Porque quando a gente está num momento bom, acaba tão rápido, parece, né, que acaba tão rápido. Quando nós vivemos uma etapa da nossa vida, que as coisas estão dando certo e que nós estamos bem, estamos felizes, e quando vem a tribulação, vem a luta, a gente parece que aquilo ali passou tão rápido, né? E aí vem
o momento da angústia, o momento da dor, que é o caso de José. Para José, na masmorra, preso e esperando que o seu pedido de ajuda fosse levado à audiência, ao conhecimento de Faraó, e ele pudesse ter uma audiência justa, 2 anos é tempo demais, não é verdade? Quando nós estamos aflitos, 5 minutos de aflição parece uma eternidade. Quando nós estamos atrasados, o trânsito está atrapalhado, tem aquele congestionamento, 7 minutos, nós perdemos o ônibus, perdemos o avião, chegamos atrasados no evento. Então, depende muito da condição do momento que nós estamos vivendo. E para José, 2 anos foi tempo demais para ele ficar ali, naquele sofrimento, e esperando que o copeiro Mó lembrasse dele. Então, foi tempo demais que esses 2 anos para ele. Recapitulando, então, viver 2 anos no palácio, servindo e se servindo, de comidas finas, festas e eventos, é uma beleza. Só é uma beleza. Tá tudo bem, a gente não lembra de problema, a gente até esquece que teve na masmorra. Imagina aí. Sobreviver por 2 anos numa prisão, porque foram 13, né? Numa prisão do Antigo Egito por 2 anos, à espera de um milagre, para um escravo estrangeiro, 2 anos deve ser uma eternidade, não é verdade? Imagina, nós estamos há 7 meses nesse estado de alerta, não podendo se socializar, não podendo confraternizar. Aniversários, casamentos, festas familiares, churrasquinhos, velórios, cultos. Perdemos, então, um grande espaço de tempo na nossa vida dentro desse momento que nós estamos vivendo, que é um evento mundial. Não é só aqui que está acontecendo isso. Então, 7 meses é uma eternidade, não é verdade? É quase um ano. E quem de março para cá passou aniversário, qualquer tipo de aniversário, de comemoração, e não pôde comemorar, para a pessoa foi um ano perdido. E a gente vê que parou as escolas, muitas pessoas perderam o trabalho. Então, é tempo de mais 7 meses. E para José, que foram... ele já estava lá há 11 anos. Se o copeiro Mó tivesse colaborado, de repente, ele ficaria só 11, mas ele ficou mais 2. Até que então as irmãs sabem que Deus providenciou uma outra forma para que a honra não fosse do copeiro, fosse só de Deus realmente. Que o faraó teve o sonho dele lá e trouxeram todo tipo de pessoas que interpretavam e ninguém deu conta do recado. Aí o copeiro se lembrou de José. No nosso segundo tópico, nós vamos falar que não há nada parecido com os 13 anos de José naquela masmorra com os 7 meses que nós estamos vivendo hoje. Quantos relatos nós temos
visto e ouvido, e que nos tem chegado de pânico, de morte, de depressão, de insegurança e tantos outros que não chegam até nós. E dentro de tudo isso, também tem aquelas pessoas que se reinventam. Então, também, no meio de toda aquela problemática de José ali na masmorra, ele tinha o momento dele com Deus, o tempo dele com Deus, e ele devia reivindicar para si as bênçãos do Senhor, para que mesmo ali na masmorra ele pudesse ser usado por Deus. Ele pudesse fazer com que o Deus de Israel fosse conhecido numa terra de tantos outros deuses. Ele se reinventou como escravo, de livre a escravo. E não foi pouco tempo, foram 13 anos. E ele teve que, então, se adaptar a isso e reinventar. Então, é isso que nós vamos ver nesse tópico agora. Num evento de grandes proporções, ele produz em nós condições até inéditas. Porque quando você está numa situação de risco, numa situação de você não ter para onde ir, se você parar, se você desesperar, se você não procurar um meio, um caminho, uma forma de sair dessa situação, você desmonta, você se rende, você se entrega, você se enclausura na sua tristeza, na sua dor, no seu problema, e ainda pensa até que Deus não está te ouvindo e que ninguém está preocupado com você. Então, é necessário nessa hora, quando acontece algum evento, como é o que nós estamos vivendo agora, nós precisamos reagir. Então, a nossa situação não tem nada, não tem como se comparar à situação de José, que foi uma pessoa de Deus o tempo todo. Ele foi de Deus antes, durante e depois da grande provação na vida dele. E assim precisamos nós também aproveitar as oportunidades que o próprio Senhor nos dá, de crescer. Nós precisamos crescer no meio do problema, no meio do evento de dor, de destruição, de desilusão. Nós precisamos crescer. E a gente fala isso, mas a gente tem que confiar em Deus. A gente fala isso talvez porque a gente não passou por isso. Ah, mas você nunca passou pelo que eu já passei. Você nunca perdeu um filho, nunca perdeu um marido, nunca perdeu um emprego. Você tem uma vida sempre estável. Mas cada um, no seu canto, chora o seu tanto. E sabe daquilo que já passou ou daquilo que está passando. Então, José aqui é a nossa referência. Porque ele entrou numa situação que ele não tinha culpa nenhuma de estar nela. E como de Deus ele era, de Deus ele permaneceu sendo. Então, nós precisamos aproveitar as oportunidades que nos vêm, né? Que nos chega, que chegam ao nosso alcance, e sair mais fortes e resilientes do que antes. Porque isso pode acontecer, de você estar fraco numa situação e você passar por ela
e sair melhor que ela. Eu tenho experiência de uma pessoa em Capanema que ela perdeu o esposo e o esposo dela, quando morreu, ela tinha 5 filhos, 5 crianças. Uma entrando em adolescência e o resto tudo escada. E ela não sabia o que fazer, porque ela era dona de casa. E aí ela começou aquela tristeza, aquela dor, ela começou a perceber que ela estava entrando em depressão. E daí ela pensou, o que eu posso fazer para sair dessa? Porque se eu morrer, meus filhos morrem comigo. Ela foi e fez um curso de costura. E ela se tornou uma grande costureira. E ela conseguiu tanto trabalho que ela não tinha tempo de ficar na cama curtindo tristeza e dor. E ela falou comigo, Emília, eu não entrei em depressão por causa da costura. E ela conseguia muito trabalho, porque ela foi uma pessoa que aprendeu muito a costurar muito bem, a cortar muito bem. Então, ela se virou com isso a vida inteira. E nesse tempo que eu vivi ali, eu a conheci e ela falou para mim que foi a forma que ela conseguiu sair do problema, da luta e da dor, foi através da costura. E ela não tinha Jesus, depois que ela veio para o Senhor. Então, a gente tem que... nós precisamos nos animar, buscar dentro de nós aquele último fôlego, né? Como aquela pessoa que está se afogando e buscar ar e querer. A gente precisa querer. E nós, mais do que qualquer pessoa, nós não temos desculpa nenhuma. Nós não temos desculpa para desfalecer, porque nós temos um Deus por nós. Temos um Senhor que está conosco, ele disse, Emanuel, é Deus conosco, e que ele estaria conosco todos os dias, até o fim de tudo isso, né? Então, nós precisamos sair melhor e não pior. Precisamos focar mais em como vamos sair desse período do que quando vamos sair dele. Porque se nós ficarmos focados, quando que vai acabar? Quando que vai acabar? 7 meses já se passaram. E há quem diz por aí que em relação a esse vírus, a essa situação de enfermidade, diz que isso agora vai ser um fantasma na nossa vida. Que nós nunca mais vamos ficar livre dele, porque vai ser uma doença a mais. E a gente sabe que a consequência de tanta maldade, de tanta ruindade, de tanta falta de Deus, de tanta falta de fé, tem ocasionado isso no mundo, né? Os males que o mundo oferece. Então, nós precisamos nos acertar com o Senhor. Estar o tempo inteiro firmes nele, nesse rochedo da nossa salvação e enfrentar as batalhas, sabendo que ele está conosco. Temos até aqui tomado todo o cuidado, obedecido todas as regras e temos vivido muito bem. Então, não vamos ficar preocupados quando que isso vai acabar, mas vamos nos focar em como nós vamos sair disso tudo. Sair melhor, sair por cima, sair vencedor. Amém? A conclusão disso que eu estou falando aqui hoje, que eu falei sobre o espaço de tempo, né? O espaço de tempo de 2 anos, no caso aqui de José. E para nós, qual que é o nosso espaço de tempo? Quando que nós vamos sair de uma situação? Quando será? Seja qual for. Não estou falando só de Covid, não. Estou falando de comodismo. Eu estou falando de espera. Eu estou falando de, um dia Deus vai me usar. Um dia eu vou me levantar. Espaço de tempo. Até onde vai? E a nossa conclusão aqui hoje estamos vivendo os 2 anos do palácio ou os 2 anos da prisão? Sabia que nós podemos escolher?
mesmo estando na prisão, nós podemos viver no palácio? Podemos. É só nós olharmos para o alto, de onde nos vem o socorro. Mas vamos nós escolher viver no palácio nesses 2 anos. Não de prisão, não de masmorra, mas de vida em abundância, vida alegre, vida feliz, vida cheia de paz, vida em comunhão com Deus. Os nossos dias são maus, são os piores dias da terra e vai ficando pior. Quanto mais um homem se afasta de Deus, pior vai ficando. E nós que temos o Senhor, nós podemos fechar os olhos e entrar no céu. Saímos da masmorra, saímos da prisão em 1 segundo, pela fé. Amém? Que o Senhor, que é dono da sua vida, possa encaixar alguma coisa disso aqui na sua vida, na sua família, na sua casa, e que a alegria do Senhor seja a sua força. Eu estou chegando de uma viagem e eu encontrei uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida e ela falou comigo que já me conhecia de ouvir falar, que eu era uma pessoa muito alegre. E quando eu fui embora da casa dela, hoje, ela disse para mim assim: viva essa alegria intensamente, seja essa pessoa alegre. Aí eu disse para ela: a alegria do Senhor é a minha força. O Senhor é a minha alegria. O Senhor é o meu noivo, que eu posso dançar com Ele, que eu posso abraçar, que eu posso senti-lo me aconchegando, me abraçando, me animando, me dizendo: vem, filha, vem se alegrar comigo. Que você possa viver como se estivesse no palácio, mesmo estando na prisão, se por acaso você estiver em alguma. Lembrando que o Senhor também diz em Mateus que nós devemos ir a Ele se estivermos cansados, sobrecarregados, oprimidos, e Ele nos aliviaria, amém? Que Deus possa abençoar seu coração. Até mês que vem.